Para vocês que acompanham a Bíblia e acompanham o Apocalipse, o que eu vou falar agora vai fazer total sentido. O solo da Turquia está totalmente instável. Crateras, fissuras, rachaduras, buracos, fendas, instabilidade, desertificação e erosão. Mas por que isso acontece? Por que o solo da Turquia sofre tanto? Entendam, abaixo do solo da Turquia na Bíblia está o motivo. Conter 4 cavaleiros do Apocalipse abaixo do solo é algo impressionante. Porém, faz mal a um país inteiro. Desde 1939 foram 7 grandes tremores. E não é por acaso que estes terremotos acontecem na Turquia. Estes terremotos acontecem porque o enorme poder está contido às margens do rio Eufrates. Isso torna a região extremamente instável, propiciando um solo extremamente degradado. Além disso, a erosão e desertificação atingem cerca de 59% das terras agrícolas. Um exemplo recente foi após os terremotos de fevereiro de 2023, quando as chuvas intensas reduziram a resistência do solo, desencadeando deslizamentos e enchentes. Em um resumo rápido, no dia 27 de 12 de 1939, aconteceu um grande terremoto na Turquia. Teve uma magnitude de 7,8, fazendo cerca de 33 mil vítimas. Desde então, contando com esse evento, foram 7 grandes terremotos. Dia 27 de 11 de 1943, com magnitude de 7,6, fazendo cerca de 4 mil vítimas. 17 de 8 de 1999, com magnitude de 7,6, fazendo cerca de 18 mil vítimas. Dia 12 de 11 de 1999, com magnitude de 7,2, fazendo cerca de 845 vítimas. Dia 23 de 10 de 2011, com magnitude de 7,2, fazendo cerca de 604 vítimas. E o mais alarmante de todos e recente, dia 6 de 2 de 2023, com magnitude de 7,8, fazendo mais de 50 mil vítimas. Em um resumo rápido, desde o ano 1900, foram cerca de 231 terremotos com magnitude acima de 6. 88 desses ultrapassaram 6,5 de magnitude e 34 chegaram a 7 de magnitude ou mais. Nos últimos 10 anos, cerca de 3.178 terremotos de magnitude 4 ou mais foram registrados. A instabilidade na Turquia foi amplamente documentada. Por exemplo, em áreas urbanas, o solo aterrado do mar tem alto risco de liquefação durante terremotos. Além disso, a erosão e desertificação atingem cerca de 59% das terras agrícolas. Um exemplo recente, após o terremoto de fevereiro de 2023, quando as chuvas intensas reduziram a resistência do solo, desencadeando deslizamentos e enchentes. Foram registrados fendas e crateras do solo, algumas com mais de 50 metros de largura e 40 metros de profundidade. Este colapso ocorre devido à escavação de aquíferos, principalmente na bacia calcária, combinada com o movimento geológico, causando rachaduras também em áreas urbanas. Tudo isso tem acontecido, fendas, buracos, instabilidade, desertificação, por um único motivo. Abaixo do solo da Turquia, às margens do rio Eufrates, existem 4 cavaleiros que estão presos e querem sair. Estes cavaleiros são extremamente poderosos e são citados em Apocalipse 6, versículo 1 ao versículo 7. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz alta de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Vencedor, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal, que dizia, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado o nome que tirasse a paz à terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com feras da terra. Este é o grande poder contido abaixo do solo da Turquia, aonde nasce o rio Eufrates. E aquele solo está sofrendo, pois esta jaula tem se enfraquecido,
em que vai chegar o momento dela ser aberta. Estes anjos estão ali, só aguardando o momento de sair. Um detalhe interessante: a Segunda Guerra Mundial começou oficialmente em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Poucos dias depois, em 3 de setembro de 1939, o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha. No entanto, em 27 de 12 de 1939, menos de 2 meses após o início da Segunda Guerra Mundial, ocorreu um grande tremor de magnitude 7.8 que deixou 33 mil mortos na região de Erzincan, na Turquia. Esta região fica próxima às nascentes do rio Eufrates. A impressão que temos é que os cavaleiros queriam participar da guerra ou é que os cavaleiros sentiram o tamanho da guerra e o que ela iria trazer.